Glória a Deus. Louvado seja Deus por mais esse momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a paz esteja convosco, esteja sobre nós. Temos aprendido muito com esse momento. Uma das coisas, aprenda com o momento, aprenda com o tempo. É muito maravilhoso isso. Precisamos ser gratos, firmes, que a fé, a esperança e o amor estejam sempre conosco e convosco. O Senhor é bom, muito bom. E hoje o tema da mensagem é conversando com Deus. Sabe, o livro de Oséias nos explica que o povo sofre por falta de conhecimento, por falta de conhecer as Escrituras. Muitas respostas de muitas dúvidas estão ali. E para ser bem mais exato, todas as respostas de todas as dúvidas estão ali, no livro sagrado, na palavra do Eterno, naquilo que temos de tão maravilhoso. Então, a maioria de nós, às vezes, não sabe, não tem o entendimento de que Deus tem um lugar exclusivo e preparado dentro do nosso lar para falar conosco. Sabe, o tema da nossa mensagem hoje é conversando com Deus. Agora eu fico imaginando um homem tão pequeno, uma mulher tão pequena, poder conversar diretamente com Deus. Que obra poderosa é essa, né? O homem pecador, frágil, falar com Deus onipotente, onisciente, onipresente, é algo extremamente assim, muito poderoso, muito poderoso. E essa grande obra, essa grande graça, essa grande maravilha, foi por causa de uma morte na cruz. E nessa morte na cruz, onde Jesus se entrega, não porque foi preso ou pego de surpresa ou em fraqueza, não. Ele se entrega porque assim ele quis e entendeu que era a única maneira de nós que estamos aqui hoje, de todos os nossos irmãos que já passaram, alcançassem essa salvação tremenda. E antes dessa crucificação, Jesus começa a nos ensinar que a conversa, o diálogo, sabe, precisa ser diretamente com Deus. Quando você precisar de um milagre, quando você precisar de algo que está muito longe do teu alcance, que está muito difícil, eu quero te dizer que você tem um lugar na sua casa, no seu quarto, que quando você entra no seu quarto e fecha a porta, tranca e fica ali só você e Deus, aquele lugar é o lugar para você falar diretamente com o Pai. O tema da nossa ministração é conversando com Deus. Vamos orar e pedir que Ele nos ajude, né? Que Ele quebrante o nosso coração, que a gente possa ouvir, né? Como Ele sempre falou, para aqueles que têm ouvidos, que a gente possa ter ouvidos para ouvir essa mensagem hoje, sabe? Que a gente possa entender que a verdadeira solução, o milagre, a ajuda, vem do alto. Para que a gente não coloque nossas esperanças, às vezes, em pessoas,
Se alguém nos ajudar, glória a Deus. Mas nós temos que ter, primeiramente, a confiança no nosso Pai que estás no céu. Então nós vamos orar juntos agora, para que Ele possa revelar a palavra, para que Ele possa dar discernimento, para que Ele possa fazer com que eu compreenda. E para que a gente não tome decisões de qualquer maneira, de qualquer forma. Por quê? Porque nós estamos consultando a Deus. Estamos debaixo dessa graça, dessa maravilha, dessa proteção. Sabe que eu me lembre na caminhada que eu tenho com o Senhor, não me lembro de ter tomado decisão e ter me arrependido no ministério. Sabe, todas as minhas decisões foram consultadas antes com o Senhor. Eu queria te ensinar isso, queria orar com vocês hoje, para que você receba isso no seu coração. Amém? Vamos orar. Pai, entramos na Tua presença agora em oração. Aqui estão os Teus filhos, discípulos, que vieram buscar uma palavra, que vieram cultuar ao Senhor, que vieram também fazer uma adoração. E que essa adoração seja, Pai, entregue em Tuas mãos, que o Senhor receba nossa adoração, nosso carinho e a nossa fé de crermos no Senhor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, Pai, sempre para o nosso bem, para o nosso melhor. Nós te pedimos também que nos ajude com a palavra, que ela seja entendida da forma correta e que Teu Espírito Santo traga revelação aos ouvidos e que o nosso coração seja um coração que ouve, assim como Jesus disse: quem tivesse ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Obrigado, Senhor. Sei que o Senhor está conosco. Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus 27, 45. O Senhor vai dar um entendimento muito tremendo, muito poderoso. E talvez você já deve ter vivenciado essa situação, talvez pode estar vivenciando. Nós estamos num momento difícil, mas nós cremos no Senhor. Está escrito assim no 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu-a em vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Aleluia. Pai, revela a Tua palavra. Amém. Palavra poderosa, palavra muito profunda. Muitas vezes nós buscamos uma solução, buscamos uma saída, buscamos conquistar algo, e a maioria das vezes nós temos colocado isso, temos atribuído isso, temos acreditado que isso vai vir da forma que a gente tem imaginado, que a gente tem aprendido,
que a gente tem caminhado. E existia uma maldição sobre o povo muito grande, que vinha passando de geração em geração. E no livro do profeta Isaías fala que, sabe, quando o pai pecava a mãe, quando ele tomava algo amargo, embotava os dentes dos seus filhos, ou seja, os filhos sofreriam, tomariam amargo por causa do pecado das gerações. E esse amargo era como, né, um decreto de maldição contra a vida das gerações. Isso passava de geração em geração. Então, tempos difíceis, tempos escuros, problemas, sempre existiram. Eles sempre existiram. Jesus foi muito sincero e amigo ao dizer que o mundo nós teríamos aflições. Muitas aflições. Mas ele pediu que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo. E essa vitória que vence o mundo hoje é a nossa fé, crendo nessa obra maravilhosa que foi feita por Cristo Jesus. E uma das coisas que nos separa de Deus é o pecado. O pecado, ele é uma arma contra o ser humano. Ou seja, aquele que conduz a sua vida em pecado encontra uma morte espiritual e perde o acesso a Deus. Perde a comunhão com o Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que tem ciúme de nós, ele fica entristecido. Quando o homem falha, quando o homem peca, quando o homem não cumpre aquilo que o Senhor tem orientado. E o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física de imediato, mas é a morte espiritual. Ou seja, você vê a pessoa, ela fica em desespero. Ela não consegue ouvir o Senhor, ela não consegue ter intimidade com o Senhor, ela não consegue ter paz, porque ela está morta espiritualmente. E quando nós estamos com pecado sobre nós estamos mortos espiritualmente e o nosso acesso, sabe, é impedido. E aqui no versículo 45 ele diz assim: desde a hora sexta houve trevas, ou seja, foi difícil, sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz. O que acontece naquele momento é Jesus clamando: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? Você já se sentiu desamparado por Deus? Você já se sentiu sem conexão com Deus? Por um momento, tudo bem, às vezes acontece, mas por um tempo precisa ser analisado e vigiado. A visão espiritual ela é totalmente diferente da visão humana. Que quando Jesus clamava por socorro, Jesus, sendo Deus, não precisaria clamar por socorro. Então, por que Jesus clama por socorro e se sente abandonado? Sabe o que é interessante? É que por mais que você se sinta abandonado, o Senhor ainda confia em você. E tem uma obra, uma missão para que eu e você cumpra. E naquele momento Jesus perde a conexão. Por quê? Porque o meu pecado e o seu estava sobre ele. E o pecado, ele traz, sabe, uma cegueira espiritual. Você não consegue ver o mundo espiritual. Quem não está na graça, quem não está com Cristo, não tem visão espiritual das coisas. Se desespera, se preocupa, fica angustiado.
O povo que estava ali, vendo a crucificação de Jesus, sem entender muito, eles clamavam dizendo assim, olha a maneira como eles ouviram. Eles ouvindo isto, eles diziam assim, ele chama por Elias. Note que a visão espiritual daquele povo estava vedada. Eles não conseguiam ver o que realmente estava acontecendo naquele momento. Era segredo. Deus tem segredos com os seus. Deus tem segredo com os seus. E por isso o tema dessa ministração é conversando com Deus. Deus nos trouxe o acesso de volta através do seu Filho amado Jesus. Quando muitos pensavam que Jesus queria um socorro para salvar a sua vida, e na realidade ele queria, mas de forma errônea, o povo acabou sem entender. Rodriguinho, você entrou aqui na live pedindo oração, e eu quero declarar sobre você, seja curado em nome de Jesus. Seja curado aí onde você está, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, ele nos dá permissão e autorização para fazermos isso. Receba isso sobre a sua vida, filho. Jesus volta a chamar outra vez a um clamor, a uma cegueira espiritual, porque o pecado tira a visão espiritual. Então eu preciso fugir do pecado, eu preciso fugir das coisas ruins que o mundo me oferece, para que eu não morra espiritualmente e perca a vida maravilhosa no Espírito. No 48, diz assim, e logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Naquele momento, quando Jesus provou do vinagre, era a última vez que uma maldição entrava em outra geração daqueles que creem em Deus. Os dentes dos filhos não iriam mais ser embotados. Aquele amargo era um ato profético consumado, feito com extrema, autoridade por Cristo Jesus, por extremo amor. Os filhos não precisam mais receber maldição. Você pode declarar sobre os seus filhos que na morte de Jesus, o Senhor trouxe saúde para eles, o Senhor trouxe provisão para eles, que aquilo que veio em nossa direção, que aquilo que veio em nossa direção dos nossos antepassados, inclusive de Adão, foi aniquilado quando nos encontramos com Jesus e entregamos a nossa vida para Ele. Estamos livres agora. E aquele vinagre simboliza o amargo que passava de geração em geração. Aconteceu pela última vez. Porque você pode ser livre pelo pecado dos seus pais. Você pode ser livre pelos pecados que você cometeu. Porque Cristo Jesus trouxe esse legado e esse privilégio. Um dia, um cego passou diante dos discípulos e Pedro faz uma pergunta muito tremenda. Quem pecou? Ele perguntou para Jesus, para que esse homem esteja cego. Foi os seus pais? Ou foi ele mesmo? Para ele estar passando por isso. Jesus disse, nem os pais dele e nem ele. Um novo tempo chegou.
E toda enfermidade agora que vier, vai ser para a glória de Deus. Para que Deus cure, para que Deus faça um milagre. Jesus estava dizendo: acabou. Acabou. Eu vim resolver. Sabe, muitas vezes você comete um erro e pensa que tudo de errado que está acontecendo na tua vida é por causa de um erro. Não creia nisso. Creia que o sacrifício de Jesus é suficiente e comece a fazer como aquela mulher, se posicione. Não volte mais às práticas, não volte mais aos erros. Não entregue a sua vida espiritual, não morra espiritualmente. Quem morre espiritualmente perde o acesso. E quem perde o acesso fica em desespero, porque o Senhor conversa com seus filhos. Eu tenho muitos testemunhos lindos nessa caminhada. Em um deles, nós estávamos em Porto Seguro, eu e minha esposa, 2 anos antes dela engravidar. E ali o Senhor, em espírito, me abriu uma visão. Eu vi a minha filha, Ana Luísa, com 3 aninhos, 2 anos antes dela nascer. O Senhor me deu essa graça. A Bíblia diz que o Senhor não fará nada sem contar aos seus profetas. Então o que eu te peço é: foge do pecado. Foge do pecado para que você não morra espiritualmente. Sabe, tem pessoas que ficam desesperadas, não conseguem uma saída, não conseguem uma solução. Pensam muitas vezes que Deus abandonou. Eu quero te dizer, Deus não nos abandonou. Ele trouxe cura, Ele trouxe sorte, Ele trouxe, sabe, a glória dEle, um novo tempo para nós. Então fuja de tudo aquilo que te separa de Deus. Jesus estava nos dando um ensinamento porque Ele enfrentou isso, porque era necessário alguém pagar um preço alto do pecado. E Ele pagou. Mas que quando o pecado veio sobre Ele, também a visão dele ficou cega, porque o pecado mata a vida espiritual. Sabe, no versículo 51, diz que depois que Jesus rendeu o Espírito, eis que o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo. E nesse momento, a Bíblia nos conta, relata, que toda a terra tremeu e se partiram as pedras. A pedra que foi partida, a terra que tremeu, era um sinal de um novo tempo para mim, para você, para sua casa. O véu se rasgou. Eu posso conversar com Deus a qualquer momento. Você pode conversar com Ele a qualquer momento. Mas tem um lugar que é um dos melhores lugares conversar. É no quarto, no secreto. Ali você vai ter toda a solução, toda a saída, toda a cura, todas as respostas, porque você vai receber direto da fonte. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas assim, e às vezes até a gente pode até pensar dessa forma, pessoas que às vezes querem melhorar um pouco a vida, ou se encontram em desespero e dizem: será que Deus me abandonou? E aí de repente procuram uma ajuda em outro lugar. De repente pessoas que estão com pessoas doentes na sua família, sabe, pensam assim: poxa, se eu conhecesse o dono desse hospital, né, o meu familiar poderia ser tratado melhor aqui no hospital.
De repente, poxa, se os governantes governassem melhor. Poxa, se eu conhecesse o governador, eu ia pedir que ele ligasse e eles iriam tratar melhor meu familiar ali naquele hospital. Poxa, se eu conhecesse o dono da concessionária, talvez ele venderia um carro para mim e eu pagaria ele. Se eu conhecesse, sabe, a gente sempre, sabe, busca um refúgio, a ajuda em lugares onde a gente vê a saída. Mas na realidade, Deus fez questão de rasgar o véu de alto a baixo, estremecer a terra, fender as rochas, só para dizer para você que se você entrar no seu quarto, fechar a porta, orar em secreto ali com Ele, ai meu Deus, que o Deus que você não vê vai trazer recompensa para você. Não espere a saída de onde não veio. Não espere a saída de onde não tem. Clame ao Rei, Ele vive, Ele é eterno. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode levantar o cansado. Só Ele pode curar o enfermo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, só o Senhor pode fazer. E Ele fez questão de rasgar o véu. Imagina, se nós tivéssemos que fazer uma viagem para Israel, quanto seria? Nem todas as pessoas poderiam ir lá para conversar com Ele. Mas Ele fez questão de habitar dentro da sua casa. A casa se encheu de fumaça. Ele fez questão de habitar dentro da sua casa, porque se você for diretamente com Ele, Ele tem todas as respostas que você precisa. Ele é Deus. Sabe, quando nós buscamos a saída em outros lugares, nós estamos dizendo para Ele, nós não reconhecemos que o Senhor pode fazer. Isso entristece o Senhor. Ele vive. Sabe, por causa dele eu tenho vivido dias maravilhosos, os melhores dias da minha história, os melhores dias da minha vida. Eu quero te abençoar com essa palavra, para que você pegue ela, coloque no seu coração. Sabe quando você vai ser honrado? Para todos verem você honrado. Quando você tiver um lugar secreto com Ele na sua casa. Eu vou repetir. Quando você tiver um lugar secreto com Ele na sua casa. Fique lá. Se você ainda não sabe falar, fique lá. Muitas vezes a unção não acontece quando a gente está lá. Mas pelo fato da gente estar lá, Ele diz que quando a gente sair de lá, só pelo fato de estar lá, Ele ia nos honrar, para que todos vissem. Isso é real. Oremos. Senhor, graças te damos. Hoje no carro, eu vinha pensando, ainda bem que eu te encontrei, Pai, e foi no quarto. É a minha primeira experiência para vir para os teus caminhos.
O que seria de mim se não tivesse te encontrado? Como eu fiquei mais amoroso, como eu fiquei mais amigo, como eu fiquei mais fiel, como eu fiquei mais querido. Eu te agradeço, Pai, eu e os teus filhos que aqui estão te acompanhando nessa live, por tudo, Senhor, por tudo, por todo o teu sofrimento, por toda a tua dor, pelaquela cruz pesada, pelos pregos cravados, pelas zombarias, pela cruz de espinho na cabeça. Nos perdoe, Senhor. Perdoa a nossa geração, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está conosco e no controle de todas as coisas. E nós continuaremos aqui, sempre, 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 sabendo que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem próximo na angústia. Muito obrigado, Senhor. Eu reconheço diante de todos que o Senhor vive e reina sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a nossa igreja, sobre Porto Velho, sobre o Brasil, sobre as nações, porque o teu reino não é visível e não é deste mundo. O teu reino é dentro de nós, Senhor. Louvado seja o teu nome. E eu consagro todos os quartos que as pessoas vão orar, que assistirem essa ministração. Louvado seja Deus. A gratidão, Senhor. Nós te agradecemos. Não temos vergonha de falar isso. Se não fosse teus ensinamentos e a cruz, não seria assim. E sabe o que é tremendo? É porque existe uma eternidade ainda. O Senhor venceu a morte. Obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe, filhos.